O que é uma oração subordinada substantiva? Primeira coisa, você tem que decorar os conectores. Dá uma olhadinha na leitura comigo aí, ó. Oração subordinada substantiva exercem sempre a função de um termo que falta na oração principal. São iniciadas, o que mais importa para vocês é isso, são iniciadas pelas conjunções integrantes. Grifa essa palavra aí, conjunção integrantes. Grifou? Tá abaixo das segundas questões aí. Conjunções integrantes são iniciadas pelas conjunções integrantes. Conjunção integrante, a mais clássica, é o que no valor de isso. Que o que no valor de isso, ela é uma conjunção integrante. Mas não é só o que exerce a função de conjunção integrante. O se, o como, o quanto. Às vezes, isso pode chegar lá na hora da prova, todo mundo só aprende o que. Só que quando chega lá na prova, pode chegar um como e você se dá mal na hora de responder. Vou te explicar melhor isso aqui, veja só. Eu quero que você passe no concurso, né? Eu quero que vocês passem no concurso, né? Então, a primeira coisa é tentar localizar a conjunção integrante. No caso, o que aqui? Vamos provar que esse aqui é uma conjunção integrante? Vamos lá, ó. Eu quero todo elemento que é iniciado pelo que? Ou seja, que você passe no concurso. Pode ser trocado pela palavra isso? Pode ou não pode? Vamos fazer a troca. Vamos, todo mundo lê comigo, ó. Eu quero. Vamos lá de novo. Eu quero. Isso. Ou seja, tudo que é iniciado pelo que deu para trocar pela palavra isso. Se deu para trocar pela palavra isso, esse que é uma CI. O que é uma CI? Conjunção integrante. Compreende? Deu para trocar por isso, conjunção integrante. Se eu tenho aqui uma conjunção integrante, ele vai iniciar uma oração subordinada substantiva. Por que, Vitor? É uma oração subordinada substantiva, não interessa. O interesse é você saber que aqui é uma CI e a CI inicia a oração subordinada substantiva. Ponto. Você não vai filosofar aqui não, tá bom? Você está aprendendo para passar na prova. Por que que eu tenho uma oração subordinada substantiva aqui? Vamos lá. Porque deu para trocar pela palavra isso. Conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Compreende isso aqui? Sim? Ótimo. Se essa é uma oração subordinada substantiva, OSS, a anterior, que é eu quero, vai ser chamada de oração o quê? Principal. Oração subordinada substantiva. Por que essa é chamada de oração principal? Porque aqui eu tenho uma subordinada. Vai pegando esses macetes, senão não resolve a questão não. Tá bom? Eu tenho uma oração subordinada substantiva. Falta a última e mais importante classificação. Ela pode ser uma objetiva direta, uma indireta, uma completiva nominal, uma subjetiva que a gente vai aprender hoje, tá bom? Primeiro passo é você verificar se ela é uma subjetiva. Olha para a oração principal, que é eu quero. Ela tem um sujeito explícito? Tem. Portanto, descartei. Se ela tem um sujeito explícito, ela não vai ser uma subjetiva. Daí, tenho que classificar a transitividade desse verbo. Vamos lá, quem quer, quer algo, quem quer alguém. O verbo é transitivo direto. Matei a questão. Se eu tenho um VTD, essa OSS é uma objetiva direta. Pode ser que você não tenha entendido muito bem agora, mas aos poucos eu estou só mostrando aqui o que é uma conjunção integrante. Vamos lá, ó. Eu quero saber quanto custa o carro. Grifei o quanto. A banca grifou todo esse elemento aqui e está perguntando que tipo de oração é essa. Vê se o elemento iniciado pelo quanto dá para ser trocado pela palavra isso. Vamos lá. Quero saber isso. Deu para trocar por isso? Deu. Qual é a consequência que deu para trocar por isso? O quanto é uma conjunção integrante. Conjunções integrantes começam o quê? Oração subordinada substantiva. E a outra vai ser chamada como? Oração principal. Dá para ir até aqui? Dá? Pronto, eu não vou classificar a outra não, tá bom? Eu vi como você estava bem. Vamos lá, eu vi isso. Deu para trocar pela palavra isso? Deu para trocar pela palavra isso, portanto eu tenho o quê? O que é o como? Conjunção integrante, eu vou ter uma oração subordinada ao quê? Substantiva. Eu vi, vai ser chamado como? Oração principal.
Dá para chegar até aqui, não dá? Deu para trocar por isso, conjunção integrante, OSS, oração subordinada substantiva. Você pode acompanhar no material aí que são 6 tipos, não é? Pode entrar, Galega. Tu sempre aparece no vídeo, a primeira parte. Tu sempre tá chegando atrasado, Galega. Tudo bem? Então é isso. Todo mundo copiou isso aqui, já registrou. Agora eu quero advertir de uma coisa. Antes de você chamar o que de isso, você tem um outro problema pela frente. Antes de classificá-lo como isso, tem uma armadilha na gramática que pode ser uma preposição acidental. Quer ver? Note essa frase aqui, ó. Eu tenho que passar. Isso aqui caiu na banca da OCP. O menino se anima logo com o que e quer trocar pela palavra isso, não é? Troquem para ver como dá certo. Vamos lá. Eu quero... Vamos, gente. Eu quero isso. Não dá para trocar por isso? Todo elemento, o menino se anima. Isso, conjunção integrante, não é? Oração principal. E, na verdade, está totalmente enganado. Vitor quer dizer que não é nem sempre, não. Essa é a única exceção. Portanto, você vai escrever e colocar assim, ó. Exceção. O que é uma exceção? Você tem que tomar cuidado. Esse que tem uma estrutura fixa, que é, ó, ter ou haver, mais que, mais verbo no infinitivo. Pessoal que está começando agora, não fujam não, viu? Venham na próxima quinta, pelo amor de Deus. Ter ou haver, mais que, mais infinitivo. Essa sequência aqui, geralmente é o ter. Eu coloco o haver porque está lá na gramática, mas geralmente é o ter. Ter mais infinitivo. Aqui não é o verbo ter? O verbo passar não está no infinitivo? A R, ER ou IR? Sempre que eu tenho essa estrutura, o que vai se chamar preposição acidental. E não tem período composto. Aqui é uma locução verbal, o que a OCP chamou de obrigação. Sempre está expressando a ideia de obrigação, né? Tenho que passar, tenho que comer, tenho que correr, tenho que estudar. Todas essas expressões aí, antes de classificar pelo isso, olha se antes não tem o verbo ter e depois o infinitivo. Isso aqui é uma precaução. A prova da PM de 2016, foi 2016 que teve PM, não foi? A banca errou uma questão nessa estrutura. Ela pensou também que fosse uma subordinada substantiva. Aí ela anulou a questão, anulou não, trocou de certo e errado, porque era não é certo e errado, né? Ela colocou que isso aqui era uma substantiva objetiva direta, aí depois ela alterou e viu que aqui não era um período composto. A própria banca não sabendo classificar. Você veja aí um problema. Então, estou te dando todo esse diagnóstico aqui para a banca, a OCP. Tá certo? Tá, professor. Entendi tudo. Posso deixar um tempinho depois para vocês copiarem? Que eu vou classificar todas, é o tempo que eu me ajeito ali, tá bom? Vamos lá. Entendido tudo isso, você aprendeu que, dando para trocar pela palavra isso, é uma conjunção integrante, exceto nessa estrutura. Vamos para o primeiro tipo. Isso aqui é o mais fácil de todas as orações, tá bom? O único problema das substantivas, que é a oração subordinada substantiva, está na subjetiva, nas orações subordinadas substantivas subjetiva. Por quê? Porque tem muita observação sobre ela, principalmente na identificação. Antes de classificar a oração substantiva, verifique, descarte logo se ela é uma subjetiva. Ela dá muito trabalho, tá bom? Então eu criei um passo a passo que não tem no material de vocês, mas vocês vão escrever depois, tá bom? Passo a passo para você identificar a subjetiva. As outras são bem fáceis. Vamos lá, o primeiro passo é olhe para a OP. O que é OP, gente? Oração principal. OP, aí eu vou botar 2 pontos. Veja
se tem sujeito expresso. Você vai olhar se tem sujeito expresso. Segundo passo, ver se o verbo da OP está na terceira pessoa do singular sem a partícula se. Viu? Tem que decorar tudo isso? Tem sim, filho. Não tem outro caminho? Tem não. Fazer o que, né? Só não é se assustar, dá certo, viu? O outro já tá apavorado ali, tá bom? Então esse passo a passo aqui que eu vou ensinar para vocês tudo. Gente, é só a subjetiva que tem esse passo a passo, o restante é ladeira abaixo, tá bom? Então vamos lá. Primeira frase que tem aqui, eu tenho o que para eu classificar? Diz o seguinte: é fundamental que você preste atenção às aulas. Vamos lá. É fundamental? Isso. Deu para trocar por isso? Deu. Note que eu não tenho um verbo ter aqui não. Por isso que eu descarto a locução aqui. Então vamos lá. É fundamental isso que você preste atenção às aulas. Deu para trocar pela palavra isso. O que vai se chamar como? Conjunção integrante. E a conjunção integrante vai gerar o quê? Oração subordinada substantiva. Falta a principal classificação, né? Vamos lá. Quem é a oração principal? A OP. É fundamental. OP. Ótimo. Falta a classificação mais importante. Que tipo de oração subordinada substantiva é essa? Portanto, tenho que começar a minha triagem lá pela subjetiva. Lembre-se, começo pela subjetiva. Subjetiva, tem um passo a passo. Primeiro passo, olhe para a OP. A OP é o que, gente? É fundamental. Veja se tem sujeito expresso. Quem é o verbo? É. Pergunto a você, é fundamental? Tem dizendo aqui um sujeito expresso, tipo, ele é fundamental, a obra é fundamental, não tem nada. Então, não tem sujeito expresso. O primeiro passo foi obedecer. Vamos para o segundo. Vê se o verbo é da OP está na terceira pessoa do singular. Esse é, está na terceira pessoa do singular? Tá, que eu não digo eu é, nem tu é tu és, é ele, é. Está na terceira pessoa do singular, sem o se. Terceira pessoa do singular, não tem um se ligado a ele, um se nem antes nem depois, e nem tem um sujeito expresso. E aí, Vitor, passou no primeiro e segundo passo? Passou. E aí, o que é que acontece? Essa oração vai se chamar o quê? Subjetiva. É só isso. É só isso. Vitor, essa complicação é só nessa? Só. Então você tem que decorar esse passo a passo para você não errar mais. Agora vamos lá. Vitor, o que quer dizer a palavra subjetiva? Tem bancas que perguntam a classificação sintática, que é oração, subordinada, substantiva, e tem outras que querem inovar, como a banca UPNET que fez Pernambuco. Ela diz o seguinte: todo elemento grifado, aí ela grifa, que você preste atenção às aulas, tem classificação morfológica de um substantivo. Vocês colocariam certo ou errado? Ela está dizendo que tudo que é iniciado aqui, ó, imagine esse grifo aqui, ó, que você preste atenção às aulas. Tudo isso tem valor de um substantivo? Tem ou não tem? Tem. Por que, Vitor? Oração subordinada substantiva. Ela vai dizer, os elementos grifados abaixo são substantivos. Ela grifa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 palavras. Aí o menino fica louco. Como é que 6 palavras exercem a função de um substantivo? Você não estudou, filho, por isso que você não sabe. Toda oração subordinada substantiva tem valor de um só substantivo. Ok? Ok. Independente, tem valor de substantivo, tá bom? Todas elas têm valor de substantivo, tá bom? Ótimo. Vitor, o que quer dizer subjetiva? Subjetiva é sinônimo, é a mesma coisa que dizer sujeito. Vitor, quer dizer que a frase inteira, olha que loucura, que você preste atenção às aulas, é o sujeito desse verbo aqui? É. A banca vai e pergunta, quem é o sujeito do é?
que você preste atenção às aulas. Ai, Vitor, eu não concordo. Boa sorte, lança uma gramática com o seu nome dizendo que não concorda. Aqui não é discutir lei não, né, gente? Discutir lei lá no Parlamento, na ABL, Academia Brasileira de Letras. Aqui não, aqui é de cima para baixo. Manda, vocês obedecem. Também não concordo não, que tudo isso aqui é um sujeito, não. A gente tem que aprender, né? Isso na sintaxe. Sintaxe sujeito, na morfologia substantivo. Consta quanto você compareceu aqui nesta reunião. Vamos lá. Consta, vamos gente, consta isso. Dá para trocar por isso? Dá, ó. Consta isso. Deu para trocar por isso, o quanto vai ser o quê? Conjunção integrante, que vai gerar o quê? Oração subordinada substantiva. A minha oração principal é só o verbo constar, tá bom? OP. Vou perguntar para vocês aqui, ó. Qual é o primeiro passo? Eu fiz essa armação, o primeiro passo é classificar a última parte aqui, não é? Vamos descartar subjetivo? Olhei para o verbo da oração principal que é consta. Tem sujeito expresso? Ele consta, o governo consta? Não. Tem nenhum elemento expresso aqui não. Ótimo. Tá na terceira pessoa do singular? Tá. Eu consto, tu constas, ele consta. Tem o se agregado? Então isso aqui é uma subjetiva. Essa não está no material não, viu? Foi necessário que você aprendesse. Foi necessário? Vamos, gente. Isso. Isso o quê? Que você aprendesse. O que é uma conjunção integrante? Tudo bem? Oração subordinada substantiva. E aqui a minha oração o quê? Principal. Primeiro passo, olha para a oração principal. Quem é o verbo da oração principal? Foi. Não tem sujeito expresso. Está na terceira pessoa do singular. Portanto, isso aqui vai ser uma subjetiva. Vitor, porque você colocou muita subjetiva, porque é a mais complicada. Todos desejamos que sejas feliz. Todos desejamos, vamos lá, gente. Isso. Não dá para trocar? Dá. Portanto, o que vai ser o que, gente? Conjunção integrante, que vai gerar o que? OSS. Quem é a oração principal? Todos desejamos. OP. Quem é o verbo da oração principal? Desejamos. Ela tem sujeito expresso? Tem. Quem é? Todos. Se todos, se a OP tem um sujeito expresso, que é um sujeito simples, ela pode ser uma subjetiva? Não. O sujeito está aqui, não passou no passo a passo. Ó. Olhe, veja se tem sujeito expresso. Tem, portanto não passa. Se tiver sujeito expresso já não é subjetivo. De boa? Ótimo. Descartei subjetiva, salvei minha vida. Qual é o próximo passo? Simples. Localiza o verbo da oração principal, que é desejamos. É só você indicar a transitividade desse verbo. Vamos lá, gente, classifica. Quem deseja, deseja algo. Quem deseja, deseja alguém. Qual é a transitividade? Verbo transitivo, o quê? Direto. Se aqui eu tenho um VTD, aqui eu vou ter uma objetiva direta. Tá no material de vocês essa frase? Tá, não tá? Na letra B? Tá. O sargento ordenou aos soldados isso. Não é isso? Ordenou aos soldados isso. Então, todo o restante vai ser minha oração principal. OP. Quem é o verbo da oração principal? Ordenou. Ele tem sujeito expresso? Tem, ó. O sargento. Portanto, não é subjetiva. Qual é o próximo passo? Classificar a transitividade do verbo. Vamos lá. Quem ordena, ordena algo a alguém. A quem ele ordenou? Aos soldados. Isso aqui é meu objeto indireto. O que foi que ele ordenou? Isso. Isso o quê? Que atacassem. Portanto, conjunção integrante, OSS. Quem ordena, ordena algo a alguém. Objetiva direta. O verbo aqui é o quero. Não tem no material, viu? Essas últimas aqui. Quero que você saia. Vamos lá. Eu quero
Vamos lá, gente? Eu quero isso. Beleza. Deu para trocar pela palavra isso. Portanto, aqui eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Quem é a oração principal? Quero. OP. Tem sujeito expresso aqui? Não tem. Ótimo. Vou passar para o segundo passo. Está na terceira pessoa do singular? Está no singular, mas está na terceira pessoa? Está em qual pessoa aqui? Na primeira. Não digo ele quero, é eu quero. Está na primeira pessoa, o sujeito está oculto aqui. É eu quero. Tudo bem, gente? Eu quero, o sujeito está oculto, portanto não é subjetivo. Portanto, eu vou classificar a transitividade do verbo querer. Quem quer, quer algo. Quem quer, quer alguém. VTD. Se eu tenho VTD, objetiva direta. Acreditava-se que a Terra era plana. Acreditava-se nisso. Nisso o quê? Que a Terra era plana. Oração subordinada substantiva. A oração principal é acreditava. OP. Tem sujeito expresso aqui? Não tem sujeito expresso, tá bom? Mas ele está na terceira pessoa do singular? Tá. Então vai ser subjetiva? Não, olha o se aqui gritando, né? Portanto, gente, o que é que acontece aqui? Ela não pode ser subjetiva, não é verdade? Acreditava-se nisso. Quem acredita, acredita em algo. VTI. Portanto, VTI com si, isso aqui é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado. E aqui é uma objetiva indireta. O rapaz esqueceu-se de que não haverá aula. O rapaz, vamos lá, vamos ver se isso aqui é uma substantiva. Através do que, trocando pela palavra isso. Vamos lá? O rapaz esqueceu-se disso, né? Vitor, não era isso? Mas se chocou com o que? O de, que ficou o quê? De mais isso forma disso. Então, o rapaz esqueceu-se disso, não é verdade? Portanto, de que não haverá aula, formou disso ou isso. Então, eu vou ter aqui o quê? Uma conjunção integrante que vai gerar uma oração subordinada substantiva. O rapaz esqueceu-se é a minha oração principal. Vê só. Se eu já tenho uma preposição, descarta a subjetiva. Quando eu tenho uma preposição, eu só tenho duas possibilidades. A substantiva, oração subordinada substantiva com preposição, ela só tem duas possibilidades. Ou ela é uma objetiva indireta, OI, ou ela é uma completiva nominal. Só tenho essas duas possibilidades quando ele tiver preposição. Vê só. O rapaz esqueceu-se de que não haverá aula. Vamos lá. De que o sujeito está aqui, nem pode ser subjetivo que o rapaz é o sujeito esqueceu. Então, descarto isso. De que não haverá aula. Está completando o verbo? Tá. Se você quiser também provar, você diz o seguinte, descartei a subjetiva, que é o rapaz, é só classificar a transitividade do verbo. Quem se esquece de algo ou de alguém. O verbo é transitivo indireto, VTI. Se eu tenho um VTI, o que é isso? OI. Objetiva indireta. Eu vou pular essas, eu quero que vocês avancem lá para a letra E. Olha a primeira frase da letra E. Todos têm necessidade de que sejam atendidos. Todos têm necessidade disso. Compreende? Todos têm necessidade disso. Deu para trocar por disso? Oração subordinada substantiva. Essa é a minha oração principal. Eu vi que tem uma preposição. Quando tem preposição, eu só tenho duas opções: objetiva indireta ou uma completiva nominal. Então, como é que eu faço para descobrir a quem está completando o sentido no texto? De que sejam atendidos. Completa a palavra necessidade ou completa a palavra tem, que é o verbo? Como é que eu faço? Tira a palavra necessidade para ver como fica. Todos têm de que sejam atendidos. Faz sentido? Não. Portanto, eu provo que não completa o verbo ter, e sim a palavra o quê? Necessidade. Pronto, já resolvi o caso.
Quando não se refere ao verbo, se refere ao nome, que aqui é um substantivo, né? Eu vou ter uma completiva nominal. Olha a diferença dessa para essa. Essa completa o verbo, por isso que é um objetivo indireto, e essa é um nome. Às vezes a oração está bem distante do verbo, é também uma característica da completiva nominal. Olha esse segundo caso, ó. Os brasileiros estão cientes de que devem votar. Os brasileiros estão cientes disso, não é isso? Portanto, oração subordinada substantiva. Tudo isso aqui é minha oração principal. Se eu tenho uma preposição, só pode ser o quê? Objetivo indireto ou completiva nominal. E aí, o que é isso? Vamos ver. Está completando o verbo estar ou está completando a palavra ciente? Como é que eu faço? Tira a palavra ciente. Fica como? Os brasileiros estão de que deve votar. Faz sentido? Não. Portanto, eu provo que não completa o verbo. Completa quem? O nome. Portanto, completiva nominal. Uma das características, repetindo, é o elemento preposicionado mantém uma distância do verbo. Ele está mais distante, não está ao lado. A objetiva indireta geralmente vem ao lado, geralmente. Os meninos, voltando lá para a letra C, os meninos da FEBEM necessitam de que as autoridades locais lhe deem apoio. Tira o acento desse "deem" aí que não tem não, viu? Lhe deem apoio. Os meninos da FEBEM necessitam, vamos lá gente, necessitam disso. Disso o quê? Oração subordinada substantiva. Isso aqui é a minha oração principal. Se tem preposição, descartei subjetivo. Mesmo porque o sujeito está expresso aqui. Se tem preposição, são duas possibilidades. Quais são elas? OI ou CN. Tá bom? Vamos lá. De que as autoridades. Está completando o verbo necessitar? Tá. Quem necessita, necessita de algo ou de alguém. VTI. Completa ele. Portanto, objetiva indireta. Meu receio era que elas, antes de encerrar essa aqui, a objetiva indireta, é comum que as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas venham sem a preposição. Note como é fonético no nosso dia a dia dizer: o rapaz esqueceu que não vai ter aula. Essa preposição fica meio afonético, não é? No dia a dia. Olha a segunda: os meninos da FEBEM necessitam que as autoridades. Geralmente a gente constrói essa frase quando o objeto indireto é oracional, sem a preposição. Muitos gramáticos defendem que ela pode vir sem a preposição. Outros dizem que é erro de regência. Tá bom? Só observação. Classifica essa para mim. Essa é a letra D, não é? Observe se é a letra D. Meu receio era que eles não chegassem. Verifica se esse aqui é uma conjunção integrante. Pode verificar? É? Como é que eu faço aqui? Meu receio era isso. Dá para trocar por isso? Oração subordinada o quê? Substantivo. Quem é a oração principal? Meu receio era. Ok? Oração principal. Ela não tem preposição, então tem que verificar se é uma subjetiva. Como é que eu faço isso? Olha para o verbo da OP. Era, não é verdade? Tem sujeito expresso? Tem sim, ó. Meu receio é o sujeito simples. Descartei subjetiva. Qual é o próximo passo? Classificar a transitividade do verbo. Era é um verbo de ligação? Não é? Verbo ser não tem transitividade. Portanto, era é um verbo de ligação. Se isso aqui é um verbo de ligação, já matei a charada. Verbo de ligação vai ser o quê? Uma predicativa. Vocês estão me dizendo nome feio só em mente, né? Em pensamento, passando vibração ruim? Faço isso não. Só lhes desejo uma coisa. Qual é a coisa que eu desejo? Isso o quê? Que sejam felizes. Esse que sejam felizes está esclarecendo o que é que eu desejo, que é uma coisa. A frase tem aqui, ó. Desejo é um VTD. Aqui é o objeto direto. Que sejam felizes está esclarecendo o que é uma coisa. Portanto, eu tenho uma apositiva. Oração subordinada substantiva
Apositiva. Todo mundo vê, não tem outra construção. Quando tiver os dois pontos e o elemento a seguir dá para trocar pela palavra isso, eu tenho uma apositiva. A apositiva é obrigatório ter dois pontos? É. Ou um travessão, ou uma vírgula, tá? Mas geralmente são os dois pontos. Bora aí fazer? Tudo certinho, não foi? Ninguém errou nada aí. Vamos lá, ó. O soldado insistia... Vamos lá, gente. Nisso, né? Todo mundo sabe que isso aqui é uma oração subordinada substantiva, né? Oração subordinada substantiva. E que essa é a minha o quê? Oração principal, certo? Certo. Então, vamos lá. Se tem preposição, então só pode ser duas possibilidades. Completiva nominal ou objetiva indireta, não é isso? É. Então, vamos lá. E aí? Em que a prisão fosse feita, está completando o verbo insistir? Tá. Eu tenho um objetivo que é aqui, indireto. Quem insiste, insiste em algo, né? VTI. Vamos lá. Ignoro. Vamos lá, gente. Ignoro isso. Não é verdade? Isso o quê? Quantos são os desabrigados? Beleza, aqui é a minha oração principal. Então vamos lá. Não tem preposição, então tem que fazer aquele teste da subjetiva, né? Vamos lá, deu para trocar por isso, aqui é uma conjunção integrante, oração subordinada substantiva, não é verdade, gente? É. Vamos lá. Olhei para a oração principal, qual é o procedimento que eu devo fazer aqui? Verificar se ela tem sujeito expresso. Tem sujeito expresso aqui? Não. Passei para a segunda etapa. Vê se está na terceira pessoa do singular, tá? Não. Ignora seria terceira pessoa. Ignora está em qual pessoa? Está na primeira pessoa. Portanto, eu descarto uma subjetiva. Aqui tem sujeito oculto, que é quem? Eu. Beleza, entendi, Vitor. Agora vamos lá. Se não é subjetiva, resta-me fazer o quê? Classificar a transitividade do verbo. Quem ignora, ignora algo ou alguém. Se eu tenho VTD, eu tenho uma OD, objetiva direta. Se eu não souber transitividade, não resolvo não. Não é? É. Acreditava-se que a terra fosse móvel. Acreditava-se nisso. Nisso o quê? Que a terra fosse móvel. Vitor, tá faltando uma preposição? Tá. Mas segundo alguns autores, a preposição pode vir subentendida. Para mim é erro de regência, tá? Então vou deixar só o subentendido aqui. Oração subordinada substantiva, né? Aqui é uma conjunção integrante. Acreditava-se a oração principal. Não tem preposição, mas a preposição está subentendida. Mas vamos levar em conta que não tem preposição, né? Vamos lá. Olha para a oração principal. Tem sujeito expresso? Tem não. Tá na terceira pessoa do singular? Tá. Só que está acompanhada do se. Portanto, não é subjetiva. Esse se vai ser índice de indeterminação do sujeito. O sujeito vai ser indeterminado. Isso aqui vai ser o quê? Quem acredita, acredita em algo ou em alguém, objetivo indireto. Aconteceu isso. Oração subordinada substantiva. Aconteceu é minha OP. Ok. Não tem preposição? Tenho que verificar. Aconteceu. Vamos lá? O que é que fica aqui? Aconteceu. Vamos, gente. Aconteceu isso. Não tem sujeito expresso. Concordam? Está na terceira pessoa do singular e não tem o se. Matei a charada. O que é isso, pessoal? Subjetiva. Exatamente. A mãe só deseja isso. Tá, matou a charada, né? Isso o que, gente? Que você seja forte. Os dois pontos provam que isso aqui é uma oração subordinada substantiva apositiva. Ela serve de aposto para a palavra isso. Aqui é a minha oração principal. O tio está certo de que a prima virá. O tio está certo disso. Oração subordinada substantiva. Aqui é a minha oração principal. Vamos lá. Se tem preposição, duas possibilidades. Quais são elas? Objetiva indireta ou completiva nominal. Vamos lá. De que a prima virá? Completa a palavra certo ou o verbo estar? Como é que eu provo isso? Vamos tirar o estar, o certo daqui? Ficaria como?
O tio está de que a prima virá. Não faz sentido. Está completando o adjetivo o quê? Certo. Aqui é uma completiva nominal. É provável que vocês não tenham aula hoje. É provável? Isso. Oração subordinada substantiva. Aqui é minha oração principal. Vamos lá. Olhei para a oração principal, é o verbo ser, está na terceira pessoa do singular e não tem nenhum se aqui. Está claro que é uma subjetiva. De boa. Na 8 eu tenho: é imprescindível que todos se conscientizem. É imprescindível, troquei pela palavra isso, gerou uma OSS e uma OP aqui. De boa. Agora vamos lá. Não tem preposição, então tem que olhar para a oração principal. É imprescindível? Isso. O verbo da OP está na terceira pessoa do singular, não tem o se, isso aqui é uma subjetiva. É fundamental isso, do mesmo jeito, né, gente? Aqui, igualzinha, né? É fundamental que o contratem. Eu tenho outra oração subjetiva, subordinada substantiva subjetiva. E aqui é minha oração principal. Só me resta uma alternativa. Qual é a alternativa? Encontrar um remédio. Oração subordinada substantiva. Se tem 2 pontos, é o que, gente? A positiva. Ninguém erra essa. Errou? Não, filho. Conversa é essa. Só ponho uma condição. Qual é a condição? Que vá almoçar comigo. Outra positiva, né? Oração subordinada substantiva apositiva. Serve de aposto para a palavra uma condição. Oração principal. O justo é isso. O justo é isso. Deu para trocar pelo isso. Gente, pode ficar repetitivo, mas você tem que fazer isso, atenda na cabeça. Oração subordinada substantiva, que é minha oração principal. Olha para a oração principal. Quem é o verbo da OP? Ela tem sujeito expresso? Tem, ok. Sujeito o quê? Simples. De boa. Aí tem que passar para a transitividade, né? Não é um verbo de ligação? Não é um verbo ser clássico? VL. Se tem verbo de ligação, predicativa. Eles agora, olha, essa 13 e essa 14 foi bem bolada, né? Parece que elas são iguais, mas em classificação sintática elas são bem distintas, né? Veja, eles agora se convenceram de que erraram. Eles agora se convenceram disso. OSS. Aqui é minha oração principal. Se tem preposição, OI ou CN. Vamos lá. De que erraram? Está completando o sentido de quem? De convencer. O convencer é um nome ou é um verbo? É um verbo. Eu me convenço, tu te convence, é um verbo. Completa o verbo, eu tenho um objetivo o quê? Indireta. Eles agora estão convencidos de que erraram. Nessa frase aqui, a 14, o verbo convencer não é mais verbo, ele é um substantivo, é um verbo não. Convencido aqui é um adjetivo. É um verbo adjetivado, tá bom? Aqui era verbo e aqui virou adjetivo. Estão convencidos. Vamos lá. De que erraram? Completa convencido ou estão? Convencido. Vamos provar? Tira convencido para ver se é. Eles agora estão de que erraram? Não. Completa convencido, que é um adjetivo. Portanto, oração subordinada substantivo o quê? Completiva nominal. Foi decidido. Vamos lá. Foi decidido? Isso o quê? Que não haverá discursos
no jantar. OSS, porque deu para trocar por isso. Olhei para a oração principal. Quem é o verbo da OP? Foi. Tá na terceira pessoa do singular? Tá. Portanto, ela é uma subjetiva. De boa?